Mateus capítulo 22, versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pode se sentar, por favor. Peço que você curve a sua cabeça, eu quero orar nesse momento. Papai do céu, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e clamamos a Ti pela ação do Espírito Santo neste momento, Papai. É um momento diferente, é um momento de ouvirmos e entendermos, e a palavra de Deus falar aos nossos corações. Eu sei que o Espírito Santo de Deus se move nesse lugar, se moveu nesse lugar, nesse momento de louvor, porque eu sei que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus poderoso, o Teu nome está sobre todo nome. Nós Te louvamos e Te entronizamos, e clamamos a Ti agora, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e a compreender a Tua palavra, Papai. Quebranta os corações de pedra, Senhor, quebranta os nossos corações, que o nosso eu possa ser aplacado, Senhor, e Tu, Senhor, venha reinar em nossos corações, Senhor meu Deus, que possamos realmente dar espaço à ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração nessa noite, que eu Te peço, Papai, aqui na igreja, aqui nos lares, a quem estiver nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus possa agir. Ó Senhor, eu clamo pela Tua liberdade na nossa vida e na vida de quem nos ouve nessa noite, nesse dia, em o nome de Jesus, amém? Glórias a Deus pela tua vida que está aqui. Somos vitoriosos porque nos levantamos e nos dispomos a estar na casa de Deus. Que momento maravilhoso! Vivemos um momento diferente, que é o momento da pandemia, mas tudo está passando, amém, querido? E você que nos ouve nas redes sociais, querido, volte para casa do Pai, amém? Né, Helena, posso fazer esse convite? Glórias a Deus. Já estamos retornando, querido. Deus está com você aí no seu lar, sim, mas é importante que você busque a comunhão. A Bíblia fala a comunhão dos santos. Então que você novamente retorne aos cultos. Deus tem algo realmente em especial no momento de comunhão aqui na igreja, amém? Então a palavra que nós lemos nessa noite, Mateus capítulo 22, o versículo 14, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E talvez se eu fosse dar um nome para a mensagem dessa noite, eu poderia dizer os escolhidos ou os improváveis. Então eu vou agora copiar o pastor na pregação do domingo à noite. O pastor me permite? Amém. O pastor não deu esse título, os escolhidos, os improváveis, mas ele falou algo sobre os improváveis. E quero dizer para você que tanto eu quanto você éramos os improváveis. E se nós formos para a palavra de Deus, e nós formos lá para Lucas no capítulo 6, nós vamos ver Jesus no início do seu ministério, após 30 anos, né? Ele trabalhando de uma forma muito discreta. Agora ele começa seu ministério aos 30 anos de idade, e o ministério dele durou apenas 3. Nesses 3 anos foi algo tremendo para a humanidade, né? Um divisor de águas, literalmente. Mas nós vamos ver em Lucas no capítulo 6 o chamado dos discípulos. Ele vai chamar 12 homens. Desses 12, realmente 11 eram improváveis. Lucas capítulo 6, se nós vamos ler o versículo 12, vou fazer questão de ler. Lucas 6, o capítulo 12. Então ali temos o chamado dos discípulos. Isso, na verdade não vamos nem ler. O certo é o seguinte, não vamos fixar no nome dos 12, não vou ler o nome dos 12, mas entre os 12 tinham 11 homens improváveis. O único provável ali era realmente Judas o Iscariote, porque Pedro, Tiago, João e os demais eram os improváveis. O único provável ali, o único homem realmente que
na visão terrena, tinha direito realmente de ser um participante, ser um dos escolhidos, um dos chamados ali, entre o ministério de Jesus, parece que era Judas, porque Judas era o Iscariotes, quer dizer, o homem de Queriotes, ou seja, homem da linhagem de Abraão, homem de Deus, realmente um homem diferenciado, Judas o Iscariotes. Os demais 11 homens escolhidos por Jesus eram todos galileus, pastor, moradores da Galiléia, moradores da região da Judéia. O único provável para ter um ministério brilhante realmente era Judas o Iscariotes, homem descendente da linhagem de Abraão. Eu quero dizer para você que eu e você, talvez você se julgue, ou talvez um dia você se julgou um improvável, talvez você se julgou um dia alguém que não tivesse a capacitação, talvez você se julgue alguém que não tem capacitação, talvez você se julgue alguém que não seja merecedor da graça de Deus. De certa forma eu concordo com você, nós não somos merecedores da graça de Deus, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Éramos improváveis, mas Jesus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa história, amém, querido? Glórias a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 69, precisamos ler. Mateus capítulo 26, versículo 69, para que possamos entender algo mais sobre a probabilidade e a improbabilidade. Mateus 26, versículo 69. Vou contar a história, depois a gente lê o versículo 69. Jesus, antes de ser morto, antes de ser crucificado, ele é preso, ele é humilhado durante toda a madrugada, e estou contando a história aqui do capítulo 26, nessa região aqui do versículo 60 ou 69, conta a história que Jesus então foi preso, e durante toda a madrugada, deram-lhe uma surra, ele estava sendo realmente humilhado, ele estava realmente sofrendo por mim e por você. E conta a história que Pedro, um dos improváveis, vê toda essa cena do pátio e vê Jesus sofrendo toda aquela humilhação. Lá no versículo 69, para que você possa entender. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estás com Jesus, o Galileu? Irmãos, queridos, essa criada, essa mulher vem questionar a Pedro. Viu, você se parece com ele, você andava com ele, você era do ministério dele. E ela pergunta ainda: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ela afirma, na verdade, né? Não pergunta. Presta atenção em o Galileu, porque por incrível que pareça, parece-me que Jesus também era improvável, profeta, homem de Deus, mas na visão da religiosidade, na visão humana, era improvável que o ministério de Jesus desse certo. Entre os homens, entre a nação dele, entre os judeus, parece que era improvável que desse certo. E a lição que eu trago para você, que a palavra de Deus nos traz, que o Espírito Santo de Deus nos traz nessa noite, não é nenhuma novidade. Eu e você nascemos para dar certo. Sabe por quê? Não porque nós sejamos merecedores, porque nós somos lindos, não, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Querido, realmente existe uma diferença entre a improbabilidade e você ser um escolhido de Deus, amém? Você não foi chamado, querido, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, amém? Glórias a Deus. Então,
Tu também é um deles? Pergunta a mulher. Tu estavas com ele, ô Galileu? Né? Ela questiona. E aí, se nós formos para a Bíblia, nós podemos citar vários outros homens e mulheres improváveis. Alguém que falava, não tem chance de dar certo. Alguém podia falar assim, Raabe, uma meretriz, né? Uma prostituta. Essa mulher dá certo no reino de Deus? É improvável. No conceito da religiosidade, não tem os nossos padrões. Mas o interessante é que Deus levanta essa mulher para abençoar toda a nação de Israel. O que era improvável, o que era totalmente torto, o que era realmente não tinha como dar certo, Deus faz dar certo para provar que a imagem e semelhança dele, independente de raça, nação, independente de status, independente de classe social, o seu coração é um coração adorador, então Deus te escolhe, amém, querido? Você que não se sente capacitado, Ele te capacita, porque Ele te escolheu e Ele te capacita, amém, querido? Glórias a Deus. À margem da sociedade completamente, mas Deus levanta a Raabe como uma mulher de Deus e transforma por completo a vida dela. E nós poderíamos falar de um outro improvável, Sansão. Se você ler a história dele até o final, você vai entender que ele foi seduzido pelo brilho desse mundo, e ele cai em pecado, cai na tentação. Mas o interessante é que Deus, Ele entende, compreende e perdoa a quem se arrepende, amém, querido? Um dia, eu e você, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós levantamos as nossas mãos, o Espírito Santo de Deus nos convenceu a respeito do pecado, e aí vem o Senhor Jesus, que purifica os nossos corações e as nossas vidas. Foi assim com Sansão. E o interessante é que é totalmente improvável a história dele, tanto que Deus vai fazer isso de uma maneira gloriosa. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver Sansão entre um dos heróis na galeria dos heróis ali da fé. Se nós formos olhar para a história de Sansão, parece que ele não era merecedor. Quando você chegar no céu, você discute com Deus esse assunto. Então, eu não quero discutir. Eu tenho tantas situações que, de repente, eu poderia estar me culpando, mas Jesus me lavou, Jesus me remiu, Jesus me purificou, querido. Jesus te purificou de todo pecado. Você não é um improvável, você não é um chamado, você é escolhido de Deus. Hoje nós denominamos um culto como culto da vitória. Deus tem vitória para mim e para você, amém? Querido, eu estava cantando esse hino, a primeira vez que eu vi esse hino, e eu tenho convicção do que eu estava contando. Tenho convicção do que eu estava louvando. E eu não tenho isso como uma lembrança do passado, não. É recente que eu vi um cego ser curado. É recente que eu vi alguém ser curado de uma doença de pele, o vitiligo, que é incurável. Querido, Deus te escolheu e Deus quer nos abençoar. Deus tem cura para mim e para você, amém, querido? Nós não somos merecedores, mas é pela infinita graça de Deus. Deus nos escolheu pela sua infinita graça. Glória a Deus. Se nós formos então questionar a Deus sobre Jefité, a história de Jefité também, ela é complicada, né? Ele faz um voto de uma forma impensada, mas o interessante, o nome dele está na galeria dos heróis da fé. Querido, você que um dia votou e não cumpriu, não tem condições mais de cumprir esse voto, Ricardo. Então, olha, realmente, rasgue o seu coração diante de Deus nessa noite. Hoje é noite propícia para que você tenha vitória em nome de Jesus. Jefité alcançou vitória, querido, senão ele não estaria aqui na galeria dos heróis da fé. Mesmo ele tendo feito um voto infeliz que ele fez, né? Querido,
Se nós formos falar de um outro improvável, esse daqui é complicadíssimo. Tem um menino chamado Mefibosete. E na infância ele sofre uma queda e ele fica paralítico. Então esse Mefibosete tinha tudo para dar errado. Tinha tudo, não tinha nenhuma probabilidade para ele dar certo. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu-se de cada um de nós. Ele se lembra. O pastor acabou de citar aqui. Lembra aquele louvor que você cantou rasgando o seu coração? Deus se lembra. Lembra aquela oração que você brotou lágrimas? Deus se lembra. Você e eu já esquecemos, mas Deus se lembra. Quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, quando realmente nós entregamos as nossas dificuldades diante de Deus, Deus se lembra. E assim foi com Mefibosete. E Deus, no final não, né? Bem antes do final da vida dele, Deus transforma por completo a vida de Mefibosete. Então ele era paralítico, ele tinha traumas de infância, ele realmente, a vida dele não foi fácil, toda a família dele foi morta, ele vivia meio que escondido, à margem da sociedade, mas Deus transforma a vida dele. Ele não era um improvável, Satanás achou que tinha vencido, não, Jesus venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Os irmãos de Davi também poderiam imaginar, Davi, um pastorzinho de ovelhas. Nós temos que entender, queridos, que na época de Davi, 700 anos antes de Cristo, a profissão de pastor, você está imaginando que a profissão de pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que cuida do rebanho, não era uma profissão benquista, era uma profissão marginalizada. Mas Davi era o filho bastardo, inclusive, de seu pai. Ele morava à parte, não morava na residência principal. Tanto que quando ele vai ser ungido, passam todos os seus irmãos, e o profeta pergunta, viu, mas não é nenhum deles, você não tem mais nenhum filho? Ah, tem, mas é Davi, ele está lá apacentando as ovelhas. Improvável aquele menino se tornar rei de Israel. Mas o interessante é que ele não estava sozinho. Quando ele pastoreava e defendia as suas ovelhas, quando ele fazia com amor e com carinho o que Deus tinha entregado nas mãos dele, então Deus era com ele. Ele não estava sozinho pastoreando as ovelhas, ele não estava sozinho no campo defendendo as ovelhas, não, ele estava com o Deus Todo-Poderoso, amém? Você que acha que está sozinho, você que se julga não merecedor assim como Davi, quem julgava que ele não era merecedor eram os seus irmãos, mas Deus levanta Davi de uma forma tremenda. Os judeus têm isso, e é promessa bíblica inclusive, né? Os judeus têm isso, que Davi foi o melhor rei de Israel, fez grandes conquistas. E se nós seguirmos um pouco mais com a vida de Davi, nós vamos entender que Davi teve uma família desestruturada. E detalhe, né? Assim como eu e você, às vezes nós passamos por uma situação de crise, passamos por uma situação de dificuldade, e muitas das vezes não aprendemos com as lutas e com as dificuldades, e trazemos isso para a nossa vida. E Davi trouxe isso para dentro do seu lar. Uma pena, né? Mas é uma história que a gente pode pular. O interessante é que, mesmo ele falhando com a sua família, a Bíblia diz que ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Qual era o segredo de Davi? Era que ele entendia que ele era pecador, ele entendia que ele dependia de Deus, e quando ele se arrependia verdadeiramente. Tem crente, tem gente que entende que arrependimento é quando a gente chora, e não é nada disso. O arrependimento verdadeiro é quando você decide, você toma a decisão, não vou mais cometer esse erro,
eu me arrependo, porque eu sei que isso desagrada ao coração de Deus. Então Davi também era um improvável, mas Deus o levanta, Deus o escolhe como rei, Deus o escolhe para fazer a diferença entre aquela nação, e Ele levanta aquela nação de uma forma extraordinária. Amém, querido? E você quer se levantar nessa noite como alguém diferenciado, para que você dê frutos no reino de Deus, amém? Querido, Deus te levanta lá no seu emprego, lá na sua empresa, Deus te levanta com a sua empresa, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus te levanta, não fique se considerando um improvável, não, você é um escolhido de Deus, amém? Glórias a Deus. Nós podemos falar também do profeta Jeremias. Talvez você se enquadre aí como Jeremias, porque Jeremias era um profeta tido como profeta chorão, né? O resmungão, tanto que ele vai escrever um livro escrito, qual é o nome do livro? Lamentações. Que chato, né? Tem um cara resmungão do teu lado, tem um cara chateado o tempo todo, triste, amargurado, cabisbaixo, oh dia, oh céu. Era mais ou menos isso a pegada do profeta Jeremias. Era improvável um homem desse ser um profeta de Deus, um homem de Deus. Querido, Deus te escolheu da forma como você é. Deus quer te transformar, sim, Deus respeita como você é. Querido, se coloque na presença de Deus, arrependa-se das suas falhas, dos seus pecados, mas Deus te escolheu. Mas para de resmungar, para de chorar. Amém? Deus tem alegria. Deus quer os seus servos, né? Como homens e mulheres de Deus, que não tem do que se envergonhar. Amém, querido? Glória a Deus. Nós não éramos merecedores, mas Jesus pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? E aí eu poderia falar sobre uma outra pessoa bem improvável, e talvez você se escandalize comigo: o próprio Senhor Jesus. Ricardo, é blasfêmia da sua parte você falar que Jesus era um improvável, que Jesus não era para dar certo. Aos olhos humanos, sim. Na visão dos religiosos, sim. Não tinha como Jesus dar certo, porque afinal no versículo 69, aquela mulher, quando discute com Pedro, fala: você era um deles, né? Você estava com eles, Jesus, Galileu. Parece que tem algo misterioso nesse assunto. Por que essa mulher vai chamar de Jesus Galileu? Será que ela estava sendo dramática? Eu acho que ela estava sendo era sarcástica, na verdade. No momento em que Jesus está sendo violentado, está sendo chicoteado, ela chega para o discípulo e pergunta: você estava com eles? Com o Galileu? E nós precisamos entender o que ela queria dizer com isso. Mas afinal, no conceito da religiosidade, realmente era improvável que Jesus desse certo, porque afinal os religiosos da época, a nação de Israel, esperava um rei. Um rei não nasce em Belém, pastor. Belém? Não, Belém é periferia. Belém é uma vilazinha. Não. Nos dias de hoje tudo bem, é uma grande cidade, mas na época não tinha mais que 2.000 habitantes. Um rei não nasce num lugar desse. Tanto que os 3 magos vão procurar a Jesus em Jerusalém. Vão procurar a Jesus no palácio. Então, para a religiosidade, para a religião, para o conceito histórico, não dá certo. Jesus, nascido numa estrebaria, dentro de uma caverna, praticamente, era uma caverna na verdade, dentro daquela estrebaria, junto a animais, um rei não nasce num lugar desse, não. Era improvável que Jesus desse certo. Esperavam de Jesus um homem libertador, ou seja, alguém que usasse armas, alguém que realmente fizesse fazer uma revolução social, qualquer outro tipo de revolução. Não, mas ele vem
para curar os pobres, os cegos, os leprosos, Ele vem salvar os que se haviam perdido, e Ele vem trazer perdão para os que o encontram. Não, esse não é o Jesus que nós queremos. Nós precisamos de um Jesus libertador, com armas, com revolução, que liberte o povo de Israel do domínio romano. Essa era a concepção. Era improvável que esse Jesus desse certo. Querido, esperavam de Jesus inclusive um astro, alguém que realmente por onde passasse, olha, estivesse distribuindo ali os autógrafos, que realmente tivesse holofotes sobre ele. Mas não. Ele vai para os vilarejos, ele vai em locais improváveis. Em alguns momentos ele prega em um ou outro local de destaque, mas quase sempre ele está em locais que não tem destaque, em que astro nenhum, em que popstar nenhum quer estar. É improvável que Jesus desse certo. Mateus capítulo 26, versículo 69, como nós lemos, né? A Galileia é aonde ele vai morar. Um rei que se preze não nasce em Belém, num vilarejo. Um rei que se preze não sai fugido para o Egito, justamente para a nação egípcia, nação inimiga de Israel. Não tem como dar certo. Esse Jesus realmente é improvável. E aí quando ele volta, ele vai morar aonde? Na Galileia. Querido, pensa num local desprezível. Na época, pensa num local de dificuldades. Pensa num local em que, querido, as pessoas da época da Galileia, né, eram homens que tinham cabelos compridos, repartidos ao meio. Diz que eles andavam meneando, eu esqueci o termo agora, meneando os ombros. Era mais ou menos assim, uns maloqueiros, irmão, andava assim. Era mais ou menos isso. Imagina o conceito religioso da época, como, inclusive, daqui a pouco a gente chega lá, Isaías capítulo 9, versículo 1. O profeta ainda vai falar a respeito dessa terra. Mas para a terra que estava aflita, a Galileia dos gentios. Os judeus propriamente dito, quase nenhum deles morava nessa região. Eram gentios, eram os estrangeiros, eram os apartados, eram os discriminados. E quem fosse discriminado da nação de Israel ia morar onde? Na Galileia. Se a gente voltar no início da mensagem, eu falei que dos 12 escolhidos para fazer parte da igreja de Jesus, somente um tinha esse conceito que eu estou falando de merecedor, porque os outros 11 eles eram da onde? Da Galileia, local realmente em que ninguém queria morar, um local realmente desprezado, um local realmente, olha, e quem era galileu era alguém de baixa classe, era alguém que realmente não merecia, olha, nem sequer andar por Jerusalém, porque em Jerusalém eles eram discriminados. Jesus realmente parece que era improvável aos olhos humanos que ele desse certo. E aí eu te pergunto, e eu não quero que você responda não para mim, responda para você mesmo. Você se julga um galileu, espiritualmente falando? Você se julga um galileu dessa terra? Talvez eu e você, em algum momento, ou em algum aspecto da nossa vida, possamos nos considerar um galileu. Mas Deus, Ele confunde. Deus faz as coisas loucas desse mundo se tornar algo plausível, algo realmente que seja bom para mim e para você, mesmo que você julgue que o momento em que você está passando, que a dificuldade por qual você está passando não tenha solução. Olha, realmente, pareço um galileu. Eu quero dizer para você então que parece que a coisa daqui para frente a mensagem muda, porque se você se considera um galileu, pode ficar tranquilo, Jesus veio da Galileia.
E Jesus mudou completamente a história dos galileus. Jesus mudou completamente a história daquela localidade. E Jesus quer mudar a história da sua vida, independente aonde você esteja, independente da sua condição, independente da diversidade. Não é o local onde você está, é você. Sabe por quê? É você e Deus, né? Alguém vai dizer que Adão falhou aonde? No paraíso. Jesus venceu aonde? No deserto. Querido, não é o lugar onde você está, não é a empresa, não é a casa a qual você está alugada e de repente você vê algo estranho. Não, querido, é você fazer a diferença lá. É você fazer a diferença. Não porque nós sejamos melhores ou piores, não, porque simplesmente o Deus de Israel está conosco. Ele nos escolheu, amém, querido? Glória a Deus, Deus tem isso para você. Eu creio piamente nessa palavra que eu estou pregando nessa noite, porque é o Espírito Santo de Deus que me entregou. Amém, querido? Glória a Deus. Você que se julga esquecido, Deus não se esqueceu. Assim como Deus se lembrou de Mefibosete, ele passou uns 30 anos escondido. Ele tinha que estar escondido. Ele era o único descendente que tinha sobrado, mas toda a sua família tinha sido assassinada. Mas Deus muda a história de Mefibosete. Deus não se esqueceu de você. Você que se julga galileu e se acham que você é desprezado, fica tranquilo, Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Mesmo que eu e você não sejamos fiel, Ele é fiel para conosco. Amém? Você que se julga humilhado, Deus irá te exaltar. Assim como Deus fez com Jesus. Parece que essa história não encaixa. Afinal, Jesus morreu na cruz do Calvário. Era tudo que o inimigo, tudo que o adversário imaginava que tinha que acontecer com alguém que nasce na Galileia. Tem que morrer crucificado mesmo. Esse era o conceito, essa era a concepção do inimigo. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, amém, querido? Por amor de mim, por amor a você. Não despreze, querido, esse amor de Jesus pela tua vida, amém? Você que se considera um galileu, é um privilégio você ser um galileu, porque Deus transforma a vida do homem e da mulher que tem o coração voltado para Deus, amém? Glórias a Deus. E quem tem que te convencer isso? O pastor Ricardo? O Ricardo? Não, é o Espírito Santo de Deus que te convence. É o Espírito Santo que nos convenceu um dia que nós éramos pecadores e fomos lavados e remidos e justificados pelo sangue de Jesus. É obra tremenda da parte dele, amém? Lá em João capítulo 7, do versículo 50 ao 52, ainda tem algum questionamento. Da Galileia não se levanta nenhum profeta. Nicodemos, entraram no embate teológico, entraram no embate aí. Pode vir algum profeta da Galileia, e você vai ver na Bíblia toda, né, especificamente no Velho Testamento, desculpa, que Deus vai levantar profetas das regiões de Israel, mas da Galileia não. Não saiu nenhum profeta de Israel que tenha vindo da Galileia. Então nós servimos a um Deus realmente que Ele é diferente. Como eu citei, o conceito nosso de um rei é realmente a pompa, o glamour, a riqueza, as posses, o astro, o brilho. Mas a ambição secreta. Eu lembro de uma música, inclusive dos anos 90, que dizia isso: a ambição secreta de Jesus. A ambição secreta de Jesus era a minha e a tua alma. A Bíblia fala que Ele largou toda a sua glória, né? E Ele se torna homem, 100% homem, nasce de uma mulher, sofre as dores, né? Todas as dores, sofre todas as tentações, mas como Ele era santo,
Ele venceu, Ele tinha o direito de vencer, Ele tinha o direito e o poder de ressuscitar na cruz do Calvário, e vencer por mim e por você, e provar para mim e para você, que nós temos condições de vencer, não porque nós sejamos melhores ou piores, não, porque a graça dEle superabundou sobre as nossas vidas, amém, querido? Então, pode vir algum profeta bom lá da Galileia? Pode, e o nome dele é Jesus, amém? Glórias a Deus. Atos no capítulo 1, versículos 7, 8, 9 e 10, vai falar ali sobre a ascensão de Jesus, né? Quando Jesus está se despedindo ali, né? Antes da ascensão, e diz que o evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, em Judeia, que quer dizer a região da Galileia, e em toda a Samaria. Estava nos planos de Deus, estava nos planos de Jesus, levar o evangelho a toda a face da terra. Então a igreja do Nazareno das Chaves cumpre o papel, cumpre a missão que Jesus nos ordenou. É nos presídios, é nos hospitais, é nas praças, levando alimento. Querido, que você seja um servo de Deus, usado tremendamente, de todas as formas, contribuindo, orando, indo, para que essa obra não pare, e os galileus e as galileias continuem, cada uma delas sendo alcançadas pelo evangelho de Deus, amém? Glória a Deus, aleluias. E quando Jesus se despede então, né, aí nos céus, viu, o que vocês estão olhando aí, varões galileus? Ele não se refere, viu, vocês aí profetas, vocês aí sacerdotes, não, ele se refere aos varões galileus, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram humilhados. Querido, só para provar para mim e para você, que eu e você temos solução, que eu e você não nascemos para dar errado, nós nascemos para dar certo. Mesmo que alguém julgue que você não tem condições de dar certo, você que nos ouve pelas redes sociais, em o nome de Jesus, você nasceu para dar certo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Interessante que no capítulo 2 ali de Atos, eles vão se reunir, e vão aguardar a ação do Espírito Santo sobre a vida deles, e algo tremendo acontece ali, algo sobrenatural acontece ali, porque tinha pessoas ali de todas as nações da época, não sei quantas nações eram, 30, 40, 50, hoje são 220 nações, é isso? Mas na época eu não sei se era 30 nações, não fui nunca estudar sobre esse assunto, mas imaginemos que fosse 50 nações, e diz que o Espírito Santo de Deus se move naquele lugar, e foi algo realmente tremendo, e aqueles homens são tomados pelo Espírito Santo de Deus, e cada um falava a língua daqueles homens que estavam ali das outras nações. E quem eram os homens que estavam tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus? Os galileus. Querido, eles não sabiam fazer malemar, sabiam falar o hebraico. Era de uma região pobre, de uma região desprezada. Não sei se tinha escola, se a escola era precária. Eu sei, querido, Deus não está te questionando a tua capacitação. Ele te escolheu, Ele mesmo te capacita. E Deus usa, e o Espírito Santo de Deus toma aqueles varões galileus para que eles servissem de testemunha para todas as nações representadas ali naquele dia, na descida do Espírito Santo. E ali eles são tomados, e a Bíblia fala que alguém vê sobre a cabeça deles labaredas como de fogo, que é algo tremendo, querido. Você deseja isso? Eu desejo isso. É o desejo do meu coração, é o desejo do coração de Deus, que eu e você venhamos a desejar cada vez mais as coisas espirituais.
Que venhamos a buscar realmente, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus. Assim como aqueles homens que estavam ali, foram tomados pelo Espírito Santo, mas eles se deixaram ser tomados pelo Espírito Santo de Deus, querido, e foram testemunhas, serviram de testemunha para as outras nações. Eu e você fomos escolhidos, você concorda? Dê um glória a Deus então bem alto, aplauda ao Senhor bem forte então. Se você se julga humilhado, você será exaltado, amém? Dê um glória a Deus. Se você está triste, fica tranquilo, você vai pular de alegria. Eu creio na tua vitória. Você crê? Eu creio na tua vitória, eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Aleluias. Se você está solteiro, você vai se casar, amém? Amém. Teve uns amém tímido aí, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você se sente envergonhado, se você está envergonhado por conta de uma situação, Deus irá te elevar, amém? Eu creio na promessa de Deus para a tua vida, eu creio no poder de Deus. Deus pode transformar essa situação, Deus pode mover o Espírito de Deus a seu favor. Deus faz isso nessa noite. Coloque-se de pé em o nome de Jesus. Jesus diz que nós somos mais do que vencedores. Diga comigo, somos vencedores. Grite bem alto, somos vencedores. A Bíblia fala que Jesus diz que nós somos amados. Diga comigo assim, amados do Senhor. Glória a Deus. Você é um amado, você é uma amada do Senhor, querido. É Jesus que disse, tá? Nós somos amparados e consolados, sim, pelo Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor em o nome de Jesus.